Olá, Teresópolis, estamos começando mais um programa OAB em Foco. Eu vou começar o programa, infelizmente hoje eu tenho que lamentar o falecimento. Meu pai faleceu tem 10 anos, mas todo ano é aniversário de falecimento, a gente fica um pouco triste. E eu tenho que comentar aqui no ar que hoje faz 10 anos que meu pai faleceu. Além disso, ou passando por esse fato triste, eu quero mandar um abraço aqui para um grupo de amigos, porque essa semana eu tive a oportunidade de trocar de carro. E eu fui em algumas agências e fiquei muito feliz em descobrir como o comércio de Teresópolis está se preparando, está bem preparado para atender o consumidor. Eu estive lá com o Rivaldo, meu amigo Rivaldo, da Rivaldo Automóveis, o vendedor dele, Luiz, me atendeu maravilhosamente bem. Depois estive na Mapcar, junto com meu amigo Kita, e acabei fechando negócio na Tec Auto, com o Zé Nunes. Só que eu estou chamando atenção porque eu fiquei muito feliz em ver a forma como fui atendido, o preparo dos vendedores em Teresópolis para atender o cliente, a preocupação deles em dar seguimento ao atendimento. E eu achei isso muito importante, porque como Teresópolis é uma cidade que está tentando se firmar como uma cidade turística, é importante que se dê atenção ao atendimento que o comércio local dá ao consumidor. Casualmente eu sou de Teresópolis, mas se eu fosse um turista, essa atitude, essa forma como fui tratado, iria repercutir fora do município. Então eu tenho que dar os parabéns aqui ao comércio local, essas lojas onde eu fui atendido, que eu fiquei muito satisfeito. Quero também dar os parabéns para a Ana Paula, que é a operadora do Banco Itaú, que fez o financiamento lá, eu fiquei bastante feliz. Vou aproveitar que eu estou falando de carro para chamar atenção para um problema que eu fui abordado hoje. O banco aqui desceu, o programa ao vivo é assim, né? Presta atenção no que eu vou falar, é uma coisa comum aqui em Teresópolis. A pessoa vai numa agência de automóvel, compra um determinado veículo, financia esse veículo. Por motivo qualquer, começa a ter dificuldades em pagar a prestação desse veículo. O que é comum se fazer? A pessoa, tentando passar esse veículo, acaba passando o carnê sem fazer a transferência do seu nome. Ou seja, ele vende o carro, mas entrega o carnê para que o novo comprador, o proprietário do carro, continue pagando em seu nome. É uma prática comum aqui no município. Hoje, eu recebi um telefonema de uma pessoa aqui de Teresópolis que está passando por um problema sério. E eu resolvi falar isso aqui no programa para alertar você que pensa nessa possibilidade de passar um carro seu e vender um carro seu e manter no seu nome. Olha o que aconteceu com essa pessoa. Esse rapaz aqui de Teresópolis comprou um carro, financiou e resolveu vendê-lo passando o carnê para que outro pagasse em seu nome. Bom, esse outro comprador vendeu o carro dele e não transferiu. Vendeu para um terceiro e não transferiu. Ou seja, hoje o carro que está em nome dele já está em posse de uma outra pessoa que ele não faz ideia de quem seja. E ele acabou de ser intimado hoje pela Polícia Federal, porque, segundo ele, o carro foi apreendido em Santa Catarina com um malote de dinheiro falso. Ou seja, ele, um vendedor de boa-fé, que na verdade nem pode, porque o banco, um contrato de financiamento, é um contrato praticado entre o banco e o cliente especificamente, ele não pode transferir esse direito para outro, mas fazem essa prática. Ele transferiu esse direito para uma pessoa que ele não conhece, ele não sabe quem é. E essa pessoa foi presa com seu carro, o carro está lá em nome dele, e ele agora vai ter que responder na Polícia Federal, explicar por que isso aconteceu. Então você que tem um carro, que tem um carnê de financiamento, pense duas vezes antes de adotar essa prática. Se você precisa vender o seu carro, faça-o, mas peça que transfira, que tire o carro do seu nome, para se evitar esse problema. Outro problema comum, a pessoa que bate com o carro, o motorista responde criminalmente. Mas quem responde pelo pagamento do dano, pelo ressarcimento do dano, pelo lado cível da colisão, é o proprietário do automóvel. Então, se você vende o seu carro e não transfere o seu carro, e essa pessoa que comprou o seu carro bate com o seu carro, quem vai ser responsabilizado em pagar o ressarcimento e indenizar possíveis vítimas é você que é o proprietário do carro. Então, fique bem atento a esse ponto. Bom, no programa de hoje, na verdade, nós não vamos falar sobre carro. Nós estamos preparando um programa futuro
para falar só sobre seguros. E nós vamos abordar também seguros de carro. Hoje, nós estamos trazendo aqui no programa o advogado Abdo Nasser. Ele vai falar sobre direito empresarial, o empreendedor individual. É uma nova prática que o governo federal está lançando aí, que vai facilitar muito a vida daquele empreendedor pequeno, aquela pessoa que trabalha em casa. Eu não vou falar muito, que o Abdo vai falar aqui no próximo bloco, vai explicar exatamente o que é isso. 2742-0206. Durante o programa, você tendo sua dúvida, liga para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial e volto em seguida com meu amigo Dr. Abdo. Fique com a gente e até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje vamos falar sobre direito empresarial. Durante o intervalo já tivemos pessoas ligando, porque no bloco anterior eu abordei esse tema, essa propriedade de veículo, você transferir, não transferir. Se você tem alguma dúvida, pode ligar. Apesar do programa ser sobre direito empresarial, nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas também, que foi comentado no primeiro bloco. Enquanto o doutor Guilherme, que está no telefone anotando as perguntas, anota lá antes de me passar, eu já vou começar aqui dando boa noite para o doutor Abdo e dizer que foi um prazer. O doutor Abdo é sócio da doutora Marisa Gáudio, que é presidente da OAB Mulher aqui na subseção Teresópolis. E a doutora Marisa participa ativamente do nosso programa, está sempre trazendo convidados interessantes. O doutor Ronaldo, que é até o irmão da doutora Marisa, já esteve aqui no programa. E eu tenho certeza, doutor Abdo, hoje falando sobre direito empresarial. Doutor, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, prazer é meu. Boa noite, Teresópolis, boa noite, equipe. Doutor Abdo, vamos começar. O que é um empreendedor individual? Empreendedor individual, acho que é o sonho de qualquer empresário, mas só vai beneficiar aqueles pequenos negócios que vivem hoje na informalidade, e a intenção do governo é trazê-los para a formalidade, é auxiliar os pequenos negócios de fundo de quintal, né, que a gente tanto conhece, tanto vê aí ao longo da nossa história. Na verdade, esse sistema é um misto, né, de direito empresarial e direito tributário. O empreendedor individual é a formalização, é um regime tributário diferenciado aplicado ao empreendedor individual, previsto no Código Civil, no artigo 966. Esse regime foi autorizado pela Constituição e ele prevê uma facilitação do registro e um sistema de recolhimento de tributos, tanto federais, estaduais e municipais, diferenciados, mais fácil, em guia única, e mais baratos, com alíquotas reduzidas, com base de cálculos reduzidos. Isso vai acabar beneficiando toda uma gama de trabalhadores, né, que hoje ficam sem acesso a uma série de benefícios, a uma série de questões que só a formalização pode trazer. Entendi. Desculpa, doutorado, só para ficar bem claro, o senhor começou o seu depoimento dizendo é o sonho de todo empresário, no entanto, só vai atingir o pequeno empreendedor, como é o título mesmo da lei. Eu gostaria que o senhor explicasse novamente por que é o sonho do grande empresário? Porque você entra na internet, em 10 minutos você tem sua empresa registrada. Alvará, CNPJ, registro na junta comercial, sem enviar um documento sequer. É a desburocratização de todo o processo de constituição de uma empresa. Além disso, você tem numa única guia o pagamento de uma série de tributos, né? Esses tributos, com uma taxa, uma base de cálculo e uma alíquota, ou seja, com valores, né, bem reduzidos, com valores mínimos, sem a necessidade de ter uma série de obrigações contábeis que pesam muito no custo da empresa e no tempo que a equipe responsável pelo financeiro ou o escritório de contabilidade tem para cumprir as obrigações ditas acessórias, aquelas de informação ao governo, né? Por isso que eu digo que é o sonho de qualquer empresário. Afinal de contas, hoje, uma grande empresa, uma multinacional, leva em torno de 7% do seu tempo ao ano para cumprir só as obrigações acessórias, as obrigações de informação, uma série de declarações. E o empresário individual, ou empreendedor individual, não vai ter nada disso, como a gente vai
vai esclarecer aí ao longo do programa. Certo. Antes de fazer a segunda pergunta, eu vou dizer, Dona Maria do Vale do Paraíso, fique com a gente, que eu vou responder sua pergunta. Ela ligou fazendo uma pergunta sobre essa transferência de veículo, que a gente falou no primeiro bloco. Eu vou responder já, só continuar um pouquinho aqui o papo do Dr. Nasser. Voltando lá, o senhor falou dessa desburocratização. O senhor acredita que isso vai afetar a inflação ou o valor final do produto? Por quê? Tudo que onera o comércio, o comerciante, ele tem que repassar para o consumidor, concorda? Então, se ele tem uma carga tributária exagerada, se ele tem uma burocracia que impossibilita ele de ter um acesso mais fácil não seria nem a determinado produto, mas essa burocracia acaba dificultando até o acesso ao cliente, porque ele às vezes tem o comércio, mas aquele comércio não está adequado para um determinado tipo de cliente, e aí para ele poder adequar aquele comércio, ele leva um ano, aí nisso ele já teve um prejuízo, entendeu? O senhor acredita que essa informalidade vai trazer algum benefício também para o consumidor ou só para o empresário em si? Na verdade, vai trazer benefício para toda a sociedade. Né? Por quê? Eu tenho hoje, com esse sistema, a possibilidade de ter um fornecedor registrado, um fornecedor identificado, mesmo os ambulantes, em alguns casos, observada a legislação municipal, obviamente, vão poder ter esse registro. E assim a gente vai poder identificar de onde saem determinados produtos, né? Desde produtos artesanais, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, né? Até produtos mais elaborados que são revendidos. Quanto à questão de onerar, é justamente o contrário. Esse sistema busca desonerar. Porque, veja bem, o fato de a gente exercer uma atividade, não importa o tamanho, sem o registro, sem a formalização, nos expõe a risco, né? Expõe o pequeno empreendedor ao risco de ser autuado, de ter sua mercadoria apreendida, porque não tem uma nota fiscal, porque não tem um CNPJ. Então, isso é um risco que praticamente se elimina se ele agir de acordo com essas normas, que são bem simples. São normas facilitadoras, são normas totalmente burocratizadas. Para você ter uma ideia, a gente vai fazer uma declaração ao ano do faturamento, enquanto uma empresa faz diversas declarações ao mês, né? Não é nem ao ano. Com relação ao custo, a gente pode dizer aí que chega a quase 99% mais barato, sendo taxas fixas mensais, do que uma empresa, em comparação com uma empresa do simples até, uma microempresa, né? Eu acho que é a simplificação do simples, essa questão do empreendedor individual. Acredito que não vai ter impacto no produto final, muito pelo contrário, porque no momento em que eu passo a poder comprar de determinados fornecedores, a poder vender para empresas e a ter acesso a crédito, eu tenho um crédito mais barato, afinal de contas, esse é talvez um dos grandes desafios do pequeno empreendedor, né? Eu consigo baratear o meu custo. Na verdade, acho que eu não consegui até colocar bem a pergunta, porque a minha intenção realmente era mostrar exatamente que isso vai diminuir o preço final do produto. Sim. Né? A minha ideia foi essa. Se você tem menos burocracia, se você tem uma forma mais equânime de se cobrar o imposto, uma forma mais igual, porque o que se tem hoje é o seguinte: a dificuldade em você se cadastrar faz o seguinte, faz com que grandes empresas fiquem na legalidade e uma grande quantidade de pessoas na ilegalidade, sujeitas a tudo isso que o senhor falou, doutor, a serem pegos com mercadorias irregulares, né, sem a devida nota fiscal, sem recolher o devido imposto para o governo. Então, me parece que agora o governo quer pouco de muitos, ao invés de muito de poucos, não é isso? Ou seja, ele vai receber um pouquinho de imposto de cada um, no final vai ter um bolo grande. Seria isso, doutor? Ou eu entendi errado? Mais ou menos. Na verdade, o que se quer é pegar uma grande gama de pessoas que estavam na informalidade e trazer para a formalização. Acredito que, nesse caso, não vai haver um impacto no preço do produto ou uma diminuição, porque, na verdade, essas pessoas hoje já não pagam nada, a maioria delas. É o caso do camelô, é o caso do rapaz que tem um botequim no quintal,
né, no fundo de quintal, uma pequena doceira. Eles hoje já não pagam nada, mas vivem sobre diversas restrições. Não podem participar de feiras, por exemplo. Talvez no transporte, a gente já teve casos disso aí, no transporte de doces de um município a outro, por ausência de nota fiscal, ter a mercadoria apreendida e não poder chegar lá numa feira ou numa determinada festa. E isso para um empreendedor individual, né, para um pequeno empresário, microempresário, isso é um peso que talvez nunca mais seja recuperado, ter a mercadoria apreendida. E o fiscal não tem outra opção, é apreender. Por mais que ele queira ser complacivo, por mais que ele queira ser bondoso, é dever do fiscal apreender. E esse sistema vai justamente impedir tudo isso. Não acredito que não vá diminuir preços, porque, na verdade, eu já estou tratando de um ambiente que, em sua maioria, é inerente à informalidade, ao não pagamento de tributos, né? É a formalização sem impacto nisso, talvez a continuidade desses preços. Para o senhor ver a beleza do raciocínio, a gente vai cada um interpretando de uma forma, né? Olha, mostrar como a minha visão do que o senhor está falando para a gente, desse empreendedor individual. Hoje você tem um grupo de pessoas que vive na ilegalidade e que sofre a reprovação legal de lei, né? Fica sobre a espada do Estado no recolhimento do fisco, sobre a espada do fiscal lá o camelô, não é isso? Ele não pode e tal. Isso, na verdade, eu entendo que acaba fortalecendo grupos de empresários que vivem dessa mão de obra barata, entendeu? E que não recolhem todos os impostos devidos para aquele trabalhador. Entende? Olha só, você tem um grupo de trabalhadores que, na verdade, além dele não pagar o imposto para o governo, ele mesmo não tem a sua contribuição social, ele não tem o seu FGTS, ele não tem formas de arrecadar a sua contribuição social para o seu próprio sustento. Me parece que o empreendedor individual, além de pagar para o imposto para o governo, ele vai poder ter as suas garantias sociais. Não é isso? Perfeito. Na verdade, com a entrada em vigor da Lei Complementar 128, que foi a que inaugurou isso efetivamente, isso é uma previsão constitucional, está no artigo 179 da Constituição, e a Lei Complementar 128 implementou isso e passou a tornar a observação obrigatória a partir de uma série de outras regulamentações menores para todos os entes da federação. Foi inaugurado no âmbito da Previdência um regime diferenciado, onde você, empreendedor individual, pode optar por duas formas de contribuição, baseada no salário mínimo, né? Eu estou falando aqui de negócios bem pequenos mesmo. Certo. Né? Em uma dessas formas, eu vou ter uma alíquota, um percentual, né, que é de 9%. Mas, nesse caso, eu só vou poder me aposentar por idade, desde que eu contribua um determinado número de meses, né, vou poder me aposentar por idade. Mas eu também, como empreendedor individual, tendo condições ou tendo desenvolvido um pouco mais com a formalização, vou poder optar por complementar isso e aí ter também a oportunidade de me aposentar por tempo de contribuição, né? Então, vejam que maravilhoso. Ao invés de eu ter uma alíquota de 20%, eu vou ter uma alíquota, desculpa, eu vou corrigir, de 11%. 9% é a complementação, tá? Uma alíquota de 11%. Ou seja, é muito mais baixo do que um autônomo paga hoje ou pelo sistema antigo. Esse novo sistema veio facilitar. Para a gente, 11% sobre um salário mínimo pode parecer pouco, mas para determinadas pessoas é a vida delas, né? É um custo pesado, 53, 54 reais, é um custo elevadíssimo e esse novo sistema faz toda a diferença. São pessoas que ao longo da vida trabalhariam e não contribuindo, acabariam pesando para as famílias, acabariam sofrendo com a ausência de renda mínima, de sustento, e eu estou falando de mínimo existencial, não estou falando de uma renda capaz de garantir sequer a dignidade, mas a mínimo existencial, coisa que muitas dessas pessoas não têm.
A gente tem diversos amigos que chegaram a determinada idade, trabalhando a vida toda como pedreiros, por exemplo, sem recolhimento, ou como motoristas de caminhão, sem recolhimento, e hoje precisam continuar trabalhando aos 70, quase 80 anos, porque não tem outra fonte de renda. Vão buscar aí o benefício social, aí já não é previdenciário, da pensão por idade. Né? Pois é. E esse sistema muda isso. O sistema possibilita. O objetivo é facilitar o acesso a essas questões previdenciárias também, uma vez que o total das taxas já está incluída a contribuição previdenciária. Você vê a realidade de cada um. Você falou uma coisa, doutor, que me lembrou uma conversa que eu tive com um cliente alguns anos atrás, ele reclamando que o patrão dele descontava dele R$32 por mês por um motivo X qualquer, e era um desconto indevido. E ele veio questionar isso comigo como advogado, doutor Nelson, está acontecendo isso, e ele desconta R$32 do meu salário todo mês. E ele falou a seguinte frase, doutorado, eu falei assim, para ele, doutor Nelson, são R$32, mas para mim são 32 litros de leite. Eu achei aquilo tão forte, porque ele tem um filhinho, então cada real que aquele patrão descontava dele era menos 1 litro de leite que ele podia comprar para o próprio filho. Então, quando o senhor fala aí realmente dessa contribuição que para uns 11% pode não ser nada, mas realmente para outros é um valor altíssimo. Doutor Abdo, diz para a gente aí quais os critérios para a pessoa se enquadrar como empreendedor individual. Bom, o empreendedor individual, ou aquele empresário, né, o microempresário que exerce suas atividades sem sócios, né, é o caso da maioria das pessoas. Aí eu tenho que dividir isso aqui entre as pessoas que já são registrados na junta comercial como empresário individual, né? Esses podem optar por esse novo regime que passou a valer, e pasmem, já tem um ano, fez um ano agora dia 1º, e pouca gente conhece isso, pelo menos a maioria das pessoas que convivo desconhecem, desde grandes empresários até os pequenos empreendedores. Eu já sugeri a formalização de pelo menos uns 50 amigos, né? E apesar de já ter um ano de vigência dessa lei. Fez um ano dia 1º agora. Enfim, o empreendedor, o empresário individual, na forma do artigo 966 do Código Civil, que já possui registro na junta comercial, que passou por um processo muito mais burocrático de registro, ele pode optar e mudar para esse regime de recolhimento diferenciado. Hoje ele está no Simples, né? Mas ele vai poder fazer essa opção a partir de 1º de janeiro de cada ano. Fora desse período ele não pode fazer. E aquele que vai se formalizar ou vai iniciar uma atividade, o que ele precisa ter, né? Ele precisa entrar na internet, no site portaldoempreendedor.gov.br. Vou repetir, portaldoempreendedor.gov.br. Se não tiver muita intimidade com a questão da internet, basta botar naqueles sites de busca empreendedor individual, pegar o primeiro que aparecer com Gov, que com certeza é esse, e ali vai preencher uma série de informações a respeito da sua atividade, a respeito de dados básicos, CPF, identidade, residência, indicando a atividade, e dali já vai sair 10 minutinhos no máximo, você já sai com CNPJ, alvará, o registro na junta comercial. Mas o alvará não é municipal? Pois é. Então, por conta dessa lei complementar, os municípios passaram, como eu disse, tem base na Constituição. A Constituição obriga estados, municípios, União e Distrito Federal a providenciar esse sistema simplificado, né? E foi regulamentado pela Lei Complementar 128. Todos os municípios têm obrigatoriamente que observar e aceitar esse novo sistema. O alvará sai pela internet, sem a necessidade de enviar um documento sequer. Lógico, você faz algumas declarações, né? E essas declarações têm de ser verdadeiras. O alvará é provisório, não é definitivo. Vai haver processos de renovação dentro do município. Talvez o município, dependendo do município, chame o empreendedor
a prestar algum esclarecimento extra. Mas você sabe dizer se as prefeituras têm algum link com esse site? Porque o que eu penso recebem. Porque o que eu penso é o seguinte, o alvará, na verdade, funcionamento de um comércio ou de uma indústria, de qualquer coisa, está intimamente ligada ao código de postura do município que determina zoneamento, o código de zoneamento. De repente a pessoa pede um alvará de uma atividade que é incompatível com a área que ele está. Vamos chegar lá. O que acontece? Existe um link direto, sim, mas antes, e aí é uma ressalva que eu ia fazer, que é o seguinte, apesar de você receber isso tudo, você faz declarações de que a sua atividade está em acordo com a legislação, está em acordo com a legislação municipal, está em acordo com a legislação estadual. Se é uma atividade de comércio em que eu tenho utilização de alimentos, por exemplo, está em acordo com a legislação sanitária, né? Isso tem que se prestar atenção. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. No caso da prefeitura, por exemplo, basta fazer uma consulta prévia de local. Antes de você ir ao site, vá, se você não tem certeza sobre o zoneamento urbano, se ali vai lhe ser permitido ter uma atividade comercial, vá à prefeitura, obtenha uma consulta prévia quanto à possibilidade de exercer uma pequena atividade naquele local, pode ser inclusive a sua residência, e uma novidade interessante, pode ser inclusive áreas desprovidas de regularização fundiária. As comunidades, favelas, né, foi o que o governo pensou ao regular isso. Além dos negócios de fundo de quintal, mesmo as comunidades ou imóveis em comunidade podem ser objeto disso, desde que a prefeitura, obviamente, autorize, né, faça a consulta prévia e observe também algumas outras questões ligadas à própria atividade. E aí vai ter uma gama grande de variações, né? O açougueiro vai ter algumas questões ambientais, até como vai ser falado aqui no próximo bloco. No próximo bloco a gente volta com essa, sem problema, a gente volta com essa parte. Tenho que fazer um pequeno intervalo comercial. Fique atento, a Dona Maria e o Marcos lá do Morro do Tiro. Dona Maria do Vale do Paraíso e o Marcos do Morro do Tiro, que no início logo do bloco seguinte eu já vou responder as perguntas de vocês. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fiquem com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco, agora o terceiro bloco, hoje falando sobre direito empresarial. Antes de continuar a entrevista com o Dr. Ábido, eu vou responder duas perguntinhas que foram feitas pelo telefone aqui, 27420206. No início do programa, eu comentei de uma preocupação das pessoas que vendem seus automóveis, mas que não fazem a transferência do veículo. A pessoa vende e deixa que o comprador permaneça com o veículo em nome do dono anterior. Falei o que isso acarreta. O problema de uma responsabilidade civil, ou seja, se alguém bater com o carro, é o proprietário do veículo que vai responder pelo dano que ele causar civilmente, pela reparação. Responde inclusive com patrimônio pessoal. Aí a Dona Maria, lá do Vale do Paraíso, fez a seguinte pergunta. Vendeu o carro e não transferiu. Como solucionar o problema, já que ela não sabe com quem está o veículo? Essa, na verdade, não vou dar resposta nem como advogado, tá, Dona Maria? Vou dar uma resposta como até usuário do serviço do Detran, como proprietário de veículo. Quando a gente vende o automóvel, nós temos que preencher o recibo de transferência. Tem que ir em cartório, esse recibo tem que ter firma reconhecida por autenticidade, ou seja, o proprietário tem que ir ao cartório e assinar na frente do funcionário do cartório. Existem duas formas de você reconhecer, por autenticidade e por semelhança. No recibo do veículo, só se pode autenticar por autenticidade, ou seja, a pessoa tem que assinar na frente do funcionário. Nesse momento em que a pessoa assina esse recibo, é aconselhável que ela tire uma xerox do recibo preenchido e assinado. Então vamos lá, a senhora vendeu seu carro, tire a xerox do recibo preenchido em nome do novo proprietário e assinado. De posse dessa xerox, a senhora procure o posto do Detran da cidade, no caso aqui Teresópolis, e lá a senhora vai fazer um aviso de venda. A senhora fazendo esse aviso de venda, a senhora vai notificar para o Detran que a senhora vendeu o seu veículo. O que acontece? O novo proprietário tem 30 dias para fazer essa transferência. Só que se ele não fizer a transferência, apenas ele vai ser penalizado.
ele vai receber uma multa e mais pontos na carteira pelo não cumprimento dessa obrigação administrativa no Detran. Mas a senhora que cumpriu sua obrigação de notificar o Detran está isenta dessa responsabilidade, porque o Detran já vai anotar nos registros do automóvel que esse automóvel foi vendido, que a senhora cumpriu sua obrigação, mas que o proprietário novo não fez a parte dele. Então, se a senhora está nessa situação e não tirou a xerox do devido recibo, mesmo assim, procure o posto do Detran, se informe e faça o aviso de venda. Mas a senhora tem que informar o nome e o CPF da pessoa que comprou o seu veículo. Eu espero ter esclarecido esse ponto. Se ficou alguma dúvida, ligue novamente para a gente. Eu teria o maior prazer, dentro do que eu souber, de esclarecê-la. 2742-0206. Agora eu vou responder o Marcos, que é morador lá do Morro do Tiro. Na verdade, Marcos, hoje o programa é sobre direito empresarial. E o Marcos ligou fazendo uma pergunta sobre direito do trabalho, mas vou tentar responder assim mesmo. O Marcos faz a seguinte pergunta. O patrão exigiu que o funcionário, ele no caso, trabalhasse no feriado, mas não quer pagar hora extra. Mesmo assim, ele é obrigado a trabalhar? Bom, Marcos, eu estou aqui, na verdade, com 3 advogados aqui nos estúdios, doutora Marisa Gáudio, doutor Ábido e doutor Guilherme Paim. Até o intervalo eu brinquei, obrigado ou não é? Na verdade, ninguém é obrigado a nada, tá certo? Nem por força de lei. Você pode descumprir a lei. Se você descumprir, você vai ser penalizado. Se está disposto a ser penalizado, descumpra, não é verdade? Uma relação trabalhista é uma relação de contrato. E essa relação de contrato, além de ser regida pela CLT, a CLT prevê a regulamentação das forças sindicais. O sindicato, as assembleias, os acordos que são feitos em cada categoria, você não disse aqui o ramo de atividade, se é comércio, se é indústria. Então você tem que ver primeiro o seu sindicato, que tipo de acordo fez. Mas independente do acordo, trabalhou, vai ter que receber. Isso aí não tem escapatória, inclusive as horas extras. Pode acontecer de o seu patrão não te pagar, mas não quer dizer que você não tenha direito de receber. Acontecendo isso, você pode ajuizar uma ação de cobrança desse valor. Ficou claro? Trabalhou, tem que receber. Se vai trabalhar no feriado ou não vai trabalhar no feriado, depende da sua categoria profissional. Tem categorias que existem previsão para que trabalhe. Por exemplo, a mulher que trabalha em restaurante, trabalha em padaria, esses trabalhos que trabalham até no domingo, a mulher tem que ter 2 folgas mensais e o homem apenas uma. Se o patrão dá as 2 folgas ou não, tem que ser folga quinzenal, é outro caso. Mas que ela tem direito por lei, tem. Então, o que eu posso dizer, até para não me alongar muito, porque eu já estou tomando o tempo do doutor Ábido, trabalhou, tem que receber. Procure um advogado trabalhista e se informe melhor, tá certo? Eu espero ter lhe ajudado um pouco também. Se não ajudei, 2742-0206, o que eu puder esclarecer, o doutor Ábido, a doutora Marisa, nós teremos o maior prazer. Eu vou continuar aqui com a entrevista, que hoje a estrela aqui é o doutor Ábido. Ele está falando sobre empreendedor individual. Então você que é um empreendedor, mas que não tem, que está na informalidade, que não recolhe seus impostos, que não tem o seu INSS pago, fique atento que o doutor está explicando. Doutor, qual o valor que a pessoa tem que ter de arrecadação mensal para ser considerado um empreendedor individual? Bom, existe, na verdade, um limite mensal e um limite anual, né? Certo. O limite mensal é de R$3.000 e o anual é de 12 vezes isso. De faturamento, né? De faturamento, de R$36.000. O que acontece? O que tem que ser observado aí? Se você se registrou no site lá, passou pelo procedimento de registro, obteve já da internet todos os dados de formalização em dezembro, por exemplo, né, não adianta ter R$36.000 de faturamento em dezembro. Tem que ser mês a mês. Se foi em outubro, por exemplo, né, o limite daquele ano, a gente fala em períodos anuais de apuração,
Porque no final do exercício, após o final do exercício, você vai ter que fazer uma declaração, a única declaração que se pede a esse tipo de empreendedor, que é uma declaração de faturamento, também feita pela internet, né? E vai ter que informar qual foi o faturamento médio mensal, que não poderá ultrapassar de R$3.000. Se ultrapassar, o que acontece? Se ultrapassar, vai ter que ver ali os percentuais em que ultrapassou, e aí a gente vai ter, eu anotei aqui porque os valores são meio complexos aqui, a gente fez umas continhas. Se a gente ultrapassar esse valor, a gente vai ter dois momentos. Se eu ultrapassar até R$43.200, eu vou me inserir vou pagar a diferença, vou passar a pagar uma diferença aqui de equivalente ao simples, na verdade. Ou seja, eu vou ter faturamentos de 4% se for comércio, e aí passa a ser sobre o total da receita. Vou ter 4%, 4,5% se for indústria e 6% se for serviço, né? Então, se eu cheguei até R$43.000, eu vou começar a ter esses percentuais diferenciados. Se eu passei disso, obrigatoriamente eu vou mudar de regime. Eu vou deixar de estar no regime do empreendedor individual e passar para o simples. Certo. Né? Isso é automático, mas eu devo me programar. Se eu perceber que vai mudar, né, que eu vou ter um faturamento maior, eu já tenho que começar a providenciar essa alteração nos recolhimentos, sob pena de pagar a multa. Certo. Né? Acho que uma coisa importante que a gente não falou com relação ao cadastramento, para se cadastrar, para gerar o teu registro como empreendedor individual, não paga nada, é gratuito. Você pode, inclusive, houve uma previsão legal para que alguns escritórios de contabilidade, acredito que no município de Teresópolis tem alguns que estejam incluídos nisso, façam esse procedimento de graça, gratuitamente, devem fazer gratuitamente para o empreendedor individual, porque foi a condição para que esses escritórios tivessem acesso ao Simples. Né? O advogado ficou fora dessa história aí, mas o contador teve essa oportunidade em retribuição a esse regime simplificado de recolhimento para o contador, acabou tendo esse encargo. Entendi, uma troca. Outra hipótese é buscar o SEBRAE. Né? Acredito que a prefeitura aqui do município logo vai estar inserindo também um sistema de atendimento a esses profissionais. A maioria dos municípios está fazendo isso, né? Para que as pessoas possam ir lá se cadastrar e ali já fazem a consulta prévia, ali já tiram todas as suas dúvidas com relação à regularização da atividade. Entendi. Outra pergunta, doutor. O empreendedor individual, ele pode ter funcionários? Pode ter até um funcionário. Não. Um ajudante, então, no caso? Um ajudante. Pode ter um ajudante. Vai recolher todos os encargos sociais ali equivalentes, mas de uma maneira reduzida, assim como é para ele. Né? No caso do funcionário, no caso de um funcionário só, ele vai ter o recolhimento equivalente a R$ 56,10, se esse funcionário receber até um salário mínimo, né, ou receber um salário mínimo exatamente, ou 11% do valor que ele receber, se for maior que um salário mínimo. E ainda vai ter a responsabilidade de recolher para o FGTS. Né? Vai ter que fazer uma guiazinha do FGTS, talvez aí precise do contador para auxiliá-lo, né? Mas com certeza vai ser um custo bem mais baixo. Quando a gente já está falando de alguém que tem um ajudante, né, essa pessoa já deve estar num faturamento de pelo menos R$2.000, né, já consegue incluir isso no custo. Para fazer o recolhimento por meio de GPS, né, que é a guia de previdência social, e vai ter que fazer a GFIP, que é uma guia de informação e recolhimento do FGTS, a guia do próprio FGTS, a guia de informação previdenciária. Aí já começa a complicar um pouquinho, mas é possível. Entendi. É possível, foi previsto. Na verdade, se buscou regularizar também essa gama de pessoas que tem um ajudante, né? Entendi. Então, vamos lá. Então, a pessoa está em casa, exerce algum tipo de atividade, por exemplo, faz bolos, né?
faz bolos para vender no comércio local, e essa pessoa vendendo seus bolos consegue ter um faturamento bruto mensal de até R$3.000. Essa pessoa pode se cadastrar no regime de empreendedor individual, não é isso? Isso. Vai ter todas as garantias de lei, vai poder emitir nota fiscal do seu produto, certo? Então, fica na legalidade. Agora, a pergunta é a seguinte, doutor. O empreendedor individual, ele pode prestar serviço para a empresa? Vamos lá. Quando a gente fala em empreendedor individual, a gente está falando de vários ramos de atividade. Sim. E eu acho que é importante dizer que existe uma lista de atividades que podem ser enquadradas ou enquadráveis como empreendedor individual. Essa lista vai estar no site portaldoempreendedor.gov.br. Tem que acessar esse site, ver se a sua atividade se enquadra em alguma daquelas. Se não se enquadrar, não vai poder entrar. É uma lista extensa, né? Então, procurar ali direitinho. E aí eu tenho gente que trabalha no comércio. Esse pode vender para a empresa? Obviamente que sim. Vai ter que emitir nota fiscal nessas vendas para pessoas jurídicas. Pode vender inclusive para o governo, né? Participar de licitações, que é uma outra vantagem desse registro, dessa formalização, que era um mercado totalmente excluído para esses empreendedores. Quem está na indústria, também, na produção. Agora, o profissional de serviço só vai poder atuar se for daquela atividade exclusivamente autônoma. Não é possível, é proibido ter cessão de mão de obra. Alguém que trabalhe para outro com contrato de exclusividade, né, em estabelecimento próprio, uma questão fixa, com todas as características de emprego, se passando por empreendedor individual. Isso é vedado, a cessão de mão de obra é vedado. Agora, um bombeiro que vai lá, faz um serviço especificamente, emite a sua nota fiscal, segue a vida para outro empreendimento, sem problema nenhum. Entendi. Doutor Abdo, tudo que é bom dura pouco. Dura pouco. Nós já estamos, infelizmente, estamos terminando. Eu preciso fazer outro pequeno intervalo comercial. Volto com mais um bloco com o senhor. Infelizmente, o doutor Abdo ele tem que descer para o Rio ainda hoje. E eu preciso dispensá-lo antes, até invertir, botei o doutor Guilherme Paim, que vai falar sobre direito ambiental, no final do programa. Vou fazer um pequeno intervalo comercial, volto em seguida, respondendo a pergunta da dona Joana da Tijuca. Fique com a gente, dona Joana, já no início do próximo bloco eu respondo a senhora. Fique com a gente, é um pequeno intervalo comercial. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Eu tenho que ser rápido, dona Joana, para lhe responder, que eu tenho que aproveitar o máximo o doutor Abdo, que está aqui do meu lado. Dona Joana, moradora da Tijuca, fez a seguinte pergunta. A pessoa mora em uma vila e a casa dessa pessoa é a última dessa vila. Então você imagina uma servidão de passagem, uma vila, e ela mora na última casa. E ela tem uma garagem no final dessa rua. E o que acontece? Os vizinhos das casas anteriores ficam obstruindo a passagem de acesso até a garagem. Eu imaginei isso, né? Foi isso que eu entendi. A pergunta é se eles podem fazer isso e qual a forma legal de se impedir que esses abusos aconteçam. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Lei do silêncio. Existe uma lei 10.000, alguma coisa que eu não recordo o número certo, que as pessoas têm uma noção errada do que é lei do silêncio, dona Joana. As pessoas acham que silêncio é depois das 10 horas até 6 horas da manhã. Na verdade, a lei de contravenção penal, artigo 48, se não me engano, ela diz o seguinte: ninguém pode ser incomodado no sossego do seu lar ou do seu trabalho. A lei não diz horário. Se uma pessoa liga um som às 10 horas da manhã e a senhora está se sentindo incomodada, ligue para a polícia. A polícia tem que ir lá e fazer a pessoa baixar o som de forma que fique o som adequado ao convívio daquela região. Tá certo? Me parece que o Ministério da Saúde diz que é 90 decibéis o nível adequado de ruído. Estou chutando, eu não tenho certeza se é isso os decibéis, mas acho que é 90. Nesse caso aqui específico, que a senhora tem uma servidão e as pessoas parece que colocam varal, colocam alguma coisa assim, existe meio ilegal? Claro que existe meio ilegal. Se para um carro no seu caminho, ligue para a polícia ou para a guarda municipal que cuida da parte
fiscalização de trânsito aqui em Teresópolis não é mais a Polícia Militar, é a Guarda Municipal. A senhora liga para a Prefeitura, peça para a Guarda Municipal ir à servidão e revocar o carro. Está obstruindo sua passagem. Porque nesse momento a servidão de passagem é como se fosse uma rua normal. Ele não pode estacionar um carro ali, tá certo? Se é varal, eu entendo que a senhora também tem que ligar para a Prefeitura Municipal, fiscalização, e mande a fiscalização lá, porque a pessoa pode pendurar um varal dentro da própria casa, não pode pendurar o varal em via pública. E a servidão de passagem, nesse momento, é uma via pública. É um pedaço do terreno de um grupo de pessoas, quer dizer, uma servidão de passagem, que foi separada dentro do terreno para que os moradores tenham acesso às suas casas. Ou seja, é uma área de uso comum daqueles moradores. Nenhum deles tem propriedade exclusiva, nenhum deles pode usar e abusar, usufruir e gozar daquele patrimônio, daquele pedaço de terreno, de forma particular. Então a senhora tem todo o direito de ter livre acesso até a sua residência, dependendo do caso. Se for um carro que esteja obstruindo o seu acesso à garagem, ligue para a Guarda Municipal. Se for varal, se for qualquer outra coisa, imagine um morador que prenda um pitbull no meio do caminho, a senhora não consiga acessar a sua casa porque a senhora tem medo de passar pelo cachorro. Pode acontecer, uma via estreita, né, doutor? Pode acontecer. Então, Prefeitura Municipal daqui de Teresópolis, no caso, fiscalização. Doutor Ábido, me desculpe eu estar usando o seu tempo. Sem problema. Eu quero lhe agradecer imensamente a presença. Espero que o senhor volte novamente aqui. E eu gostaria que o senhor fizesse, nas suas considerações finais, um resumo do que é o empreendedor individual e, se faltou alguma coisa, que o senhor esclarecesse agora, por favor. Na verdade, considerando o tempo que a gente tem, eu acho que é importante só esclarecer alguns pontos bem rápidos, que são essenciais. Tá? Questão de obrigatoriedade de emitir nota. Só é obrigado a emitir nota para empresa, para pessoa física, nas serviços que prestar ou nos produtos em que vender, não vai emitir nota, não é necessário emitir. Com relação à contabilidade, que é um desafio aí, talvez dos principais pontos de burocratização, né, necessário por outras razões, mas para um pequeno empreendedor, um peso, não é necessário manter contabilidade formal como as demais empresas. Mas, obviamente, é aconselhável que, se vai empreender uma atividade, separe uma conta corrente em banco para isso, né, específica, onde vai entrar e sair todos os recursos inerentes àquela atividade. Faça um registro disso, porque se algum dia vier a ser fiscalizada, terá como provar. É importante guardar os comprovantes de compras de mercadorias ou insumos para o seu produto, uma boleira, por exemplo, né? Comprar tudo que comprou, guarda a notinha, né? E anotar as vendas e guardar principalmente as notas fiscais. Essas vão ser obtidas junto à prefeitura do município. Tá? Doutora, desculpa, deixa eu só interromper, que eu recebi uma pergunta agora por telefone, eu achei pertinente, interessantíssima, pergunta do Rodrigo da Granja Primor. Ele perguntou o seguinte: ele trabalha com vendas. Esse é um ponto importante que eu não sei se foi abordado aqui. Ele trabalha com vendas, tá? Vendedor autônomo. Ele pode se cadastrar como pequeno empreendedor, ou seja, ele trabalha para uma empresa como vendedor, mas ele não é funcionário dessa empresa. Essa empresa tem mania de mandar que as pessoas montem firmas de representação, né? De representação. Trata-se da questão que a gente falou, de intermediação, cessão de mão de obra. Né? Não pode. Não pode. Na verdade, existem aqui um rol taxativo. Então, vendedor de laticínios, vendedor ambulante de produtos alimentícios, vendedor de bijuterias e artesanatos, vendedor de cosméticos, artigos de perfumaria. Esses são os que podem. Na verdade, qual vendedor que pode? Aquele que exerce a atividade de forma autônoma. É possível, por exemplo, um vendedor de plano de saúde pleitear isso? Sim, desde que ele não seja empregado ou preencha os requisitos da relação de emprego em relação àquela empresa. Né? Não atue para aquela empresa, e sim atue para o mercado. Pessoas que têm uma série de representações de diversas empresas podem pleitear isso? Sim, mas uma pessoa que atua com exclusividade, obviamente, não. Né? É uma situação um pouco complicada, Rodrigo, você tem que ficar atento. Porque o vínculo empregatício, ele exige, a gente chama de pressupostos, que é periodicidade na prestação de serviço, que é a pessoalidade. A pessoalidade, você tem que prestar o serviço, você não pode transferir para outra pessoa.
que mais? São 3. Pessoalidade, na verdade, subordinação. Você tem que estar subordinado ao comando do seu patrão, entendeu? Então, o que acontece, doutor Abdo, que eu Ele percebo... assume o risco da atividade, não você. O que acontece nessas situações é que você, como vendedor autônomo, quer dizer, você vai representar uma determinada empresa e essa empresa, para fugir das obrigações trabalhistas, ela exige que você monte uma empresa de representações. Me parece que esse é o seu caso, Rodrigo. Aí eu vou pedir ao doutor Abdo, tem um site aqui do empreendedor individual, que ele já me falou que tem um rol taxativo ali de possibilidades. Vou pedir que ele passe esse site, você acesse o site e veja se a sua atividade se enquadra. Tá certo? Existe lá um rol para você pesquisar. Doutor, qual é o nome do site, por favor? É portaldoempreendedor.gov.br. Então, portaldoempreendedor.gov.br. Dá uma olhadinha lá, Rodrigo, e veja se a atividade que você está exercendo, se ela está prevista para ser enquadrada no empreendedor individual. É isso, doutor? É exatamente isso. Se tiver, já faz o registro. Chega com a prefeitura primeiro, no local onde você vai se localizar, estando de acordo, já faz seu registro, emite suas guias. Pode-se emitir todas as guias, até inclusive do ano inteiro, para pagamento dos tributos, a taxa fixa. Eu acho que a gente não falou disso, né? Dá em torno de uns R$ 62,00, dependendo da atividade. Na atividade comercial tem um valor, outro, mas não passa disso. Tá certo? Eu acho que o doutor Abdo vai dormir em Teresópolis hoje. Pois é, né? Vamos lá, doutor. Mais alguma coisinha que o senhor queira esclarecer? Eu acho que a princípio é o que tem. As questões, é até bem simples, é simples assim, né? Como dizem. É simples assim, não tem muita dificuldade. Mas eu quis trazer esse tema aqui, agradeço muito o convite, agradeço a atenção dos telespectadores, porque, como eu disse, já tem um ano e eu tenho uma série de amigos, todo amigo que eu encontro que exerce uma atividade enquadrável, eu oriento e eles se enquadram no mesmo dia, né? E que não conheciam. E que tem muitos hoje que estão até fornecendo para o governo. Está faltando divulgação, né, doutor? Está faltando divulgação, está faltando conhecimento. E esse espaço aqui, acredito que foi interessante para pelo menos provocar a curiosidade daqueles que estão nessa situação em ver e buscar as vantagens de formalização. Eu acho que acesso ao crédito é uma delas. É tão difícil a gente hoje, como advogados passa um pouco por isso, né? Como autônomo, obter uma comprovação de renda, e como empreendedor individual você vai conseguir ter isso, porque você vai se formalizar e vai ter uma escrituração mínima, né? E o resultado mínimo ali apurado mês a mês. Então, isso já muda bastante. Fora os programas de crédito público, né? Estão voltados para esse grupo, microcrédito, na verdade. Tá certo. Doutor Abdo, eu tenho que agradecer imensamente. A gente está um pouquinho preocupado, o programa ainda continua. O doutor Abdo tem que sair correndo, que ele vai para o Rio de Janeiro ainda hoje. Eu espero tê-lo novamente aqui. Se você tem mais alguma pergunta sobre empreendedor individual, envie para o nosso site oabenfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Mande a pergunta para a gente, eu transmito, repasso para o doutor. Vou ter um prazer em responder. Para o doutor Abdo, ele responde e eu transmito aqui para você no nosso programa. Faria um pequeno intervalo comercial. Se você tem mais alguma pergunta, 2742-0206. Doutor Abdo, foi um prazer e até a próxima oportunidade. Boa noite. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB em Foco de hoje. Hoje nós invertemos a pauta. O doutor Guilherme Paim, que sempre começa falando sobre direito ambiental, hoje está no final, porque o doutor Abdo, que foi entrevistado de hoje, ele precisava sair mais cedo para poder pegar o ônibus para o Rio de Janeiro. Doutor Guilherme, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. O que o senhor tem hoje para a gente sobre direito ambiental? Nós iremos falar hoje sobre um importante instituto que está previsto no Código Florestal, Lei 4.771 de 65, no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, e no artigo 16 e 44. Vamos falar hoje sobre a reserva florestal legal ou reserva legal. O que seria isso? É uma área destinada pelo possuidor ou proprietário de imóvel em área rural para este fim. Em nossa região, o percentual a ser destinado para esse fim é de 20%. Por que eu falo nessa região? Porque em outras regiões do Brasil, por exemplo, como na Amazônia Legal, o percentual a ser destinado para a reserva florestal legal é de 80%, 35% em outras regiões e na nossa região 20%. E tem alguns pontos
que eu preciso abordar hoje. Por exemplo, hoje é requisito para você o licenciamento ambiental em área rural, por exemplo. É requisito que você tenha, ou pelo menos protocolado, a autorização para a averbação de reserva local, reserva legal, no órgão ambiental competente. Então, para pegar empréstimos relacionados a empréstimos agrícolas, eles estão exigindo a reserva que pelo menos tenha o protocolo de autorização para a averbação de reserva legal, já tenha dado entrada no órgão ambiental competente. Tem alguns pontos que nós precisamos esclarecer. Se sua propriedade, por exemplo, estiver enquadrada como pequena propriedade, né? A pequena propriedade ela está prevista no Código Florestal, no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1. Eu vou ler porque é melhor definir. Pequena propriedade rural ou posse rural familiar, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro ou de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, de 80% da atividade agroflorestal ou do extrativismo, cuja área não supere. Então, vou falar da nossa região, tem outras áreas aqui, outras regiões, eu vou falar especificamente da nossa região. De 50 hectares, se localizada no polígono, mas enfim, nossa região, a pequena propriedade rural deverá estar enquadrada nestas características. Então, se você estiver enquadrado nestas características, por exemplo, você poderá somar, se você tiver 25% de área de preservação permanente na sua propriedade, você poderá, ao final, computar junto com a reserva legal. Para grandes propriedades, por exemplo, esse percentual seria de 50% de área de preservação permanente, você poderá somar isso para a reserva legal. Outro ponto importante, fiz umas anotações aqui, para aquele, vamos dizer, se sua propriedade não tem mais nenhuma área preservada, não tenha mais, você tem utilizado toda a área. Para fins de recuperação de reserva legal, você poderá plantar árvores frutíferas, exóticas, para recuperação de reserva legal intercalada com vegetação nativa. Outro ponto também importante, que é proibido o corte raso de qualquer tipo de vegetação na reserva florestal legal. Outro ponto importantíssimo, Nelson. Para você que vai averbar a reserva legal, para a pequena propriedade, aquelas características que nós falamos anterior, é assegurada assistência técnica e jurídica gratuitamente. Ou seja, se você atender os requisitos de pequena propriedade, você terá o apoio técnico-jurídico, inclusive com levantamento topográfico da área. Isso é importante falar também. É permitida a supressão de vegetação desde que apresentado o plano de manejo sustentável. Isso eu irei falar no próximo programa. Outro ponto importante também, que é a reserva florestal, uma vez averbada em cartório, ela é obrigação próprio terreno. Ela é gravada com caráter de perpetuidade e você, independente se você for o proprietário ou amanhã for outro, ele deverá manter a reserva legal. Ele não poderá simplesmente suprimir a vegetação. Agora, os procedimentos. Primeiro procedimento, você deverá se dirigir ao órgão ambiental competente, no caso do Rio, é o INEA, e ir lá requerer autorização para averbação de reserva legal. Os documentos estão no site do INEA, é só você acessar o site do INEA e entrar em reserva legal, todos os documentos específicos e necessários estão lá. A partir do momento que o órgão ambiental ele te dá a autorização para a averbação de reserva legal, você deverá vir ao cartório e aí sim fazer a averbação da reserva legal em cartório. E isso também, para a pequena propriedade, deverá ser feito gratuitamente também. Lembrando. Um ponto importante é que antes de você dar entrada na autorização da reserva legal, para a averbação de reserva legal, você ir ao cartório com levantamento topográfico da área e conferir se os marcos estão batendo. O que acontece muito hoje, por exemplo, você pega a autorização no órgão ambiental, quando você vai averbar a reserva legal em cartório, o que acontece? Os marcos não estão conferindo e você é obrigado a fazer todo o procedimento novamente. Então, é muito importante que primeiro vá ao cartório e confira os marcos, né, da sua propriedade, ver se estão batendo. A posse, por exemplo, na posse, será feita a averbação a reserva legal será feita por termo de ajuste de conduta, né, junto ao órgão ambiental competente, o INEA.
Então, aquele cara que tem a posse, mas não tem a propriedade, ele fará por termo de ajuste de conduta. Como se compensar a reserva, compensação ambiental, né, da reserva legal? Poderá ser compensada em outra área, dentro da mesma bacia hidrográfica, e que será destinado, obedecendo o percentual que será destinado à sua propriedade. Vamos dizer, se tem uma propriedade com 10 hectares, 2 hectares você poderá comprar numa outra área, em um outro local, e destinar para esse fim. Ela poderá também ser feita em forma de condomínio. Vamos dizer, várias propriedades poderão comprar ou adquirir uma outra propriedade e, respeitando os limites de cada propriedade, destinar aquela outra área também para fins de reserva legal. Outra possibilidade é você também, por exemplo, comprar em unidades de conservação, existem populações tradicionais. Então, dentro dessas unidades de conservação, você lá poderá comprar aquela área, dar afetação ao domínio público e também destinar a reserva legal. É um ponto importante também. Outro aspecto importante é referente ao ITR, imposto. Não lance reserva legal sem antes averbá-la junto ao cartório. O que acontece? Primeiramente, para você poder lançar como área não tributável, você deverá averbá-la primeiro junto ao cartório, depois preencher no site do IBAMA o ato declaratório ambiental e aí sim você poderá lançar no ITR como área não tributável. Se você fizer isso antes, você estará correndo o risco de ser multado ou o IBAMA comunicar ao fiscalizar e ir ao cartório e fiscalizar se você averbou a área, você não fazendo, você correrá o risco de ser multado. E acho que são esses os principais pontos. Então, lembrando, para você o procedimento, primeiro dar entrada no órgão ambiental competente, no caso o INEA, pedindo autorização para a averbação de reserva legal e depois você deverá ir ao cartório e averbar a área em caráter de perpetuidade. É só isso que eu tenho a dizer, Nelson. Hoje... Telefone do INEA? Isso. Obrigado, Nelson. Você me salvou agora. Eu tinha colocado aqui e tinha esquecido. Qualquer dúvidas poderão ser tiradas pelos telefones do INEA 21 2332 5511 ou 2332 5521. O pessoal lá tem maior prazer em atender, tirar dúvidas, inclusive eu tenho até que enaltecer isso. Hoje o INEA ele se preocupa em prestar informações, tem um corpo técnico super capacitado, qualquer dúvida que se liga, eles estão prontos a te atender. E eu tenho que elogiar o órgão ambiental hoje pela sua estrutura vontade, né? E pela sua boa vontade. Isso aí. Doutor Guilherme Paim, advogado ambientalista aqui no município de Teresópolis e integrante do corpo do programa OAB em Foco. O Guilherme já está aqui, vai fazer quase 2 meses. Eu tenho que terminar o programa de hoje, lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos aqui o Dr. Rafael Badini, procurador federal, e ele vai falar sobre direito previdenciário. Então fique atento na próxima segunda-feira, telefone 27420206, Dr. Rafael Badini vai estar aqui respondendo, ele é procurador federal, trabalha no INSS aqui em Teresópolis e vai estar aqui respondendo suas dúvidas sobre direito previdenciário. Preciso terminar o programa de hoje, foi um prazer novamente estar aqui com vocês e até o próximo programa, fiquem com Deus.